Bem, agora vamos falar um pouco sobre aparelho ortodôntico. Você realmente usa aparelho? Tem vontade de usar aparelho ortodôntico? Vamos conversar com ela, doutora Ludmila Bertato. É isso mesmo. Seja bem-vinda ao Estação Saúde e as suas considerações iniciais, né, ao nosso público. É muito bom estar aqui novamente, né, pela segunda vez, para dar continuidade aos esclarecimentos e tirar dúvida aí da população que prestigia esse programa que foca a saúde bucal, que é bem importante. Sem dúvida. Inclusive, doutora Ludmila, ela faz parte da equipe do Ateliê do Sorriso São Rafael. Eu quero lembrar que o telefone da Ateliê do Sorriso é 3031 0055. Ela já esteve no nosso programa falando um pouco sobre aparelho ortodôntico, mas hoje vamos falar mais assuntos. Inclusive, doutora, é muito comum as pessoas terem dentes tortos, né, mordida completamente errada, mas às vezes o paciente não sente nada, né? As pessoas não sentem nada, não estão nem ligando para a questão de estética. A pergunta é, ainda tem pessoas de uma certa idade que têm problemas e, no entanto, não usa aparelho ortodôntico. É realmente necessário usar? Quais são as consequências se a pessoa não usar? Apesar de hoje não ter dor, não sentir dor e aparentemente não estar reclamando de nada. Quais são as consequências? Na verdade, assim, o normal nosso não é ter dentes tortos, né? O normal é nós termos os dentes todos alinhados. Então, assim, a pessoa que tem dentes tortos, desalinhados, ela tem uma maior chance de acúmulo de placa bacteriana, de alimento. Então, ela tem que ter uma destreza manual maior para higienizar aquela região. Então, com isso, favorece a instalação de gengivite, que é a inflamação da gengiva, pela dificuldade em limpar a região onde tem dentes tortos, né? E essa gengivite, ela pode evoluir para o osso e dar a doença periodontal, que vai causar com o tempo a perda daquele dente. Então, assim, para garantir a longevidade daquele dente na arcada, o ideal é alinhar todos os dentes, né? Além de ter o ganho estético, consequentemente. Então, tem diversas más oclusões, por exemplo, mordida aberta, que é quando o paciente não encosta o dente de cima com o de baixo, tem aquele vão, né? Morde com os posteriores, mas não encosta na frente. Então, assim, ele vai ter uma dificuldade na fala, nas consoantes sibilantes, que é a pronúncia do S, CH, TH. Ele não vai conseguir fazer a apreensão dos alimentos, que é a função dos dentes da frente, apreender os alimentos. Ele vai praticamente morder de lado, ele vai se adaptar, mas com dificuldade, né? Um paciente que tem, por exemplo, uma classe 2 esquelética, que é o famoso, eu não gosto desse termo, mas é dentuço. Tem a maxila um pouco para frente, a mandíbula um pouco para trás. Ele tem dificuldade na pronúncia de algumas consoantes, por exemplo, F, V, depende da severidade do problema. Mas, então, assim, o tratamento ortodôntico, muitas vezes o paciente procura um fonoaudiólogo para fazer um tratamento, corrigir um problema na dicção, mas está ligado àquela forma da mordida dele. Está ligado a formato da arcada, como que essa língua está sendo posicionada. Então, primeiro a gente sempre corrige a forma com o tratamento ortodôntico, depois é que vai corrigir a função, que é com o tratamento fonoaudiológico. Senão não vai ter resultado essa parte da fonoaudiologia, né? Então isso quer dizer o seguinte, que pelo que eu entendi, muitas vezes o paciente tem problema na dicção, aí vai em busca do fono. E passa anos e anos com o fono tentando corrigir aquele problema, onde na realidade deveria antes, né, aliás, não antes, mas assim, em parceria com o fono orientar também nessa questão de colocar o especialista na área de ortodontia. Quando a colega falou em fonoaudiologia, existe uma área específica desses profissionais para trabalhar em parceria com o ortodontista? Sim, a área é a chamada motricidade oral. É como se fosse assim, uma pessoa que tem uma perna torta por algum motivo e ela não anda direito. Então não adianta ela fazer fisioterapia e tal. Primeiro é corrigido, ou com cirurgia, ou com tratamento ortodôntico, aquela forma errada, e depois ela vai trabalhar a função. Então é chamada de motricidade oral, essa parte que cuida da deglutição, da fala, a fonação, né? Então, assim, o tratamento ortodôntico, quando bem executado, ele vai trazer muitos benefícios para o paciente. Ele vai mastigar melhor, ele vai higienizar melhor, com mais facilidade, e até a fala, e o ganho estético é consequência. Todo paciente quer de imediato o ganho estético, mas nosso foco é na função. A estética, claro, é consequência, e aí o paciente
sorrir mais, a autoestima ficar mais elevada. E isso é ganho no trabalho, até numa conquista de um parceiro e tal. Toda a parte social ela é elevada. De forma sucinta, existe no mercado assim, uma série de aparelhos, cada um realmente com uma função diferente. E ultimamente tem falado muito no aparelho autoligado. Inclusive tem assim, fala-se que é uma coisa bem sofisticada, ligada com a questão da NASA, astronauta. O que é que tem a ver isso aí? E aparelhos autoligados. Vamos tentar falar sobre essa questão para explicar ao pessoal o que é esse aparelho que os ortodontistas, de uma forma geral, na Paraíba, em João Pessoa, estão também aderindo a esse tipo de aparelho. De fato, assim, o Nitinol foi desenvolvido pela NASA, pelo laboratório da NASA, mas faz tempo, em 1960, agora que está sendo usado como uma forma de marketing e tal, mas ele é usado também na cardiologia. Os stents que são colocados no coração são feitos de nitinol, porque ele tem uma memória, então ele se deflexiona, mas ele volta àquela forma original, então ele tem memória. Então, do mesmo jeito o dente, ele consegue defletir, buscar um dente que está torto lá longe, e quando ele volta à forma original, ele leva aquele dente junto, alinhando, né? Então, assim, ele é bem mais rápido que os fios do passado, que antes era aço, a força muito pesada. Hoje em dia, esses fios termoativados, nitinol, ele tem força de 35 gramas, bem leve, e agem normalmente com o calor da boca, por exemplo, 35 graus, 37 graus. Então, além da correção ser rápida, é menos dolorido também para o paciente. Então, os autoligados, a grande diferença é o quê? Ele não tem aquelas borrachinhas que os aparelhos convencionais sempre tiveram, né? E isso dá ao aparelho 0 de atrito. Mas isso vai fazer uma diferença nos casos que, por exemplo, o paciente tem muito apinhamento, que é dentes tortos. Muitos dentes tortos, que aí a gente introduz esses fios mais flexíveis, que vão buscar o dente, força leve, então acontece o ganho no tratamento. Outro quesito também, além dos dentes tortos, é fechamento de espaço. Quando o caso é indicado extrações dentárias, a gente usa a mecânica de deslize, no caso minha técnica, então o dente ele vai deslizar sobre o fio. Então um bracket sem borrachinha, o 0 de atrito, a movimentação é mais rápida. Porém, assim, o dente ele vai movimentar no máximo 1 milímetro por mês no osso, biologicamente. Com o autoligado a gente consegue esse 1 milímetro. Com os convencionais consegue em média 0,5 milímetro, 0,75, então o tempo total de tratamento ele é encurtado. Então tem suas vantagens, tem as suas indicações, porque é um aparelho ainda oneroso, né, para os pacientes. Então a gente tem que ver se realmente é vantagem ou não, ou se o paciente vai gastar desnecessariamente. Então é mais os casos com apinhamento, dentes tortos, e casos que envolvem extrações que vão dar uma diferença mesmo no tempo de tratamento. Maravilha, você conheceu com ela o assunto sobre aparelhos ortodônticos e focando agora nesse momento a questão dos aparelhos autoligados. Eles vão continuar na nossa mesa porque nós vamos discutir a questão da halitose. Você conhece alguém que tem mau hálito? O vizinho seu aí tem ou não? Pois é, fique atento, porque vamos fazer um teste daqui a pouco. Você mesmo faz o teste na sua casa para saber se ele tem ou não essa saburra lingual. Não mude de canal, daqui a pouquinho a gente volta com um assunto sobre halitose, ou conhecido também como mau hálito. Daqui a pouco a gente volta.